Flamengo vence a segunda partida seguida, cria nova identidade com Gerson de falso ponta, Cebolinha confiante e De La Cruz dominando o meio-campo. Time depende apenas de uma vitória simples contra o Milionários no Maracanã para avançar às oitavas da Liberta. Tite destaca a mudança para retomar confiança e reencontrar o caminho da vitória. CBF suspende 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e vice de futebol Marcos Braz comenta sobre paralisação. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante, a subscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, que ontem goleou o Bolívar pela Libertadores da América no Maraca. 1, 2, 3, 4. Eu errei o placar, mas foi por pouco, né? Eu falei que ia ser 3-0, aliás, eu sonhei com 3-0, acabou sendo 4-0. O Flamengo venceu a segunda partida seguida. Se na última semana estava no início de crise, agora o torcedor já começa a ver um Flamengo com uma nova identidade e confiando mais no futebol por conta da configuração do time em campo. E principalmente por conta de um jogador, Gerson, o dono do time agora. Ele que tá com uma nova posição aí no time, né? O Tite avançou o Coringa na direita, ele atua uma espécie de falso ponta, podemos dizer assim, porque o Gerson corta para o meio, volta, ajuda defensivamente, cria jogadas, vai na ponta, traz para dentro e ontem foi o melhor em campo indiscutivelmente. Nota 10, né? O dono do time aí botou a bola no chão, fez gol, deu assistência. O Gerson participou de 3 dos 4 gols ontem do Flamengo. O Gerson participou de 3, deu assistência aí pro Pedro, criou aí inúmeras chances, deu passe de cinema aí, né, pro atacante do Flamengo e conseguiu aí um gol, né, um belo lançamento aí pro Alan, né, ainda fez um gol aí, o Gerson fez o primeiro gol, o Cebolinha fez uma jogada ali pela esquerda, driblou os 4 jogadores e cruzou. O Gerson estava na hora certa, no momento certo e abriu o placar. Não só o Gerson jogou muito ontem, né? O Cebola, o próprio Cebolinha, jogou muita bola, dribles curtos, o timing certo. Cebolinha ontem estava perfeito na tomada de decisão, tomando sempre decisões acertadas aí, e ajudou e muito o Flamengo, não só na parte ofensiva, mas também na recomposição ofensiva. Ainda foi coroado com um gol aí, o Cebolinha, né? O Nico De La Cruz é o motorzinho do time. Craque de bola, é o que faz a roda girar. Para mim, nota 10 também, assim como o Cebolinha e o Gerson. O Nico, ele corre o campo todo, né? E ele sempre tá impecável na marcação, mordendo o tempo todo. Trabalhou o Patito aí no lance do gol do Cebolinha, iniciou a jogada do lance do gol do Pedro. Tá de parabéns aí, uruguaio Nico De La Cruz. Outros destaques, o Alan, para mim, fez o melhor jogo com a camisa do Flamengo. O Ayrton Lucas foi muito bem. O próprio Pedro, né, que marcou novamente aí pela Libertadores da América. O Flamengo teve uma atuação conjunta bem interessante. E atuações individuais também, como eu citei aqui, do Gerson, do Cebolinha, do Nico De La Cruz, do Ayrton Lucas, do Alan, do Pedro. Então, parabéns aí a galera pelo jogo de ontem. Bom, ao final do jogo, o técnico Tite atribuiu o resultado à intensidade e considera que seu time apresenta um caminho de retomada depois de uma sequência de resultados negativos e desfalques. O Tite disse isso aqui na coletiva. Hoje a agressividade na saída do adversário foi fundamental. É uma equipe bem treinada, bem codificada e não abre mão de sair jogando.
Sabíamos disso e sabíamos que a agressividade poderia dar oportunidades. Conseguimos fazer isso, criar um número de oportunidades grandes. E concordo com o Everton, poderia ter sido um placar grande. Era uma equipe que fazia pressão alta e nos dava muito espaço. Ficamos sem o Arrascaeta, que voltou hoje, ficamos sem o Cebola, agora sem o BH, o Gabi, o Eric, recuperamos o Alan. É importante deixar os atletas na melhor condição. A retomada foi consistente nos 2 últimos jogos, mas é parcial. Tem que continuar crescendo. A vitória manteve o Flamengo na briga para avançar na Libertadores. O time subiu uma posição, reassumiu a vice-liderança, ultrapassando o Palestino com os mesmos 7 pontos. A condição do Flamengo é melhor porque o saldo é favorável, né? O Bolívar, o Palestino tem aí menos 3 gols de saldo e o Flamengo está muito à frente. Aliás, o Flamengo passou o Bolívar no saldo de gols e para se classificar para as oitavas da Liberta, basta uma vitória simples do Flamengo contra o Milionários no Maracanã na última rodada. Agora, se você me perguntar, Rafa, tem condição do Flamengo se classificar na liderança como primeiro do grupo? Tem, mas aí não depende só do Flamengo. O Flamengo precisa vencer o seu jogo contra o Milionários no Maracanã, vitória simples, e o Palestino vencer o Bolívar na Bolívia. É muito difícil? É muito difícil. Pode acontecer? Pode. Assim como o Flamengo perdeu para o Palestino, ninguém entendeu até agora aquele resultado, né? Como o Flamengo perdeu para o Palestino no Chile, o Palestino pode vencer o Bolívar na Bolívia. É muito difícil, tem altitude, tem isso, tem aquilo. Mas futebol, amigo, não é uma ciência exata. Bom, uma das mudanças aí que o Tite fez no time nas últimas partidas e que vem surtindo efeito é o posicionamento do Gerson do lado direito de ataque. Aliás, ontem a gente estava comentando o jogo na Rede Multiflá e eu e o Júlio Miguel Neto a gente estava comentando a nova posição do Gerson, né, como um falso ponta. E o Tite falou isso na coletiva. A diferença de função e posição. O Gerson ele não mudou a função, ele mudou a posição. Ele saiu do meio para jogar avançado na direita. Ele mudou a posição do Gerson, mas a função é a mesma. E ali é onde o Gerson rende mais, né? Tem demonstrado isso. Foi o melhor em campo no jogo de ontem. Foi muito bem também contra o Corinthians. Então, o time que está ganhando não se mexe. E ontem o Tite disse assim, ó, o Gerson vai ficar nessa posição e ninguém mais vai entrar. Porque quando ele saca o Cebolinha da equipe, quando ele faz essa substituição, ele coloca o Luiz Araújo no lugar do Cebolinha, lá na esquerda. E o Luiz Araújo só atuava ali na ponta direita, né? Que é a nova posição agora do Gerson. Algumas outras alterações, ele tirou o De La Cruz para colocar o Igor Jesus, segurar mais ali. Aliás, ele disse que o De La Cruz não estava 100%. Tirou a Arrascaeta para colocar o Lohan e tirou o Pedro para colocar o Gabigol. Aí ele explicou aqui sobre a situação do Gerson, o Tite. Posição e função são coisas diferentes. Gerson é um articulador que faz a posição de atacante, mas é essencialmente um jogador de meio campo. O Gerson é a terceira vez que dá sequência com o Nico. Essa engrenagem vai se moldando. É a primeira vez com a Arrasca, talvez não tenha tido com o Pulgar. A equipe vai encontrando seus links e suas formas. Aí o Tite disse que sobre a Arrascaeta e Lohan, né? Foi um debate antes do jogo. Quem seria titular? Arrascaeta ou Lohan? Aí o Tite disse, o menino Lohan joga muito. O Arrascaeta também joga muito. Não dá para jogar 12. Tem que optar. O Arrasca é um jogador de qualidade extraordinária. Tem um pouco de calma com o jogador jovem. Imagina colocar ele para jogar. Aí o Tite falando sobre a diferença de cada um, né, e a situação, porque que ele escolheu o Arrasca no jogo de ontem. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou da atuação do Mengão e dessa vitória. Por goleada, 4-0 diante do Bolívar, que não viu a cor da bola. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, ontem estava irritado e comentou sobre a paralisação do futebol brasileiro. Já na madrugada de quinta-feira,
após a vitória na zona mista. Ele foi perguntado, né? Porque a CBF paralisou o Campeonato Brasileiro da Série A. Apenas Série A. Copa do Brasil continua, Série B continua, Série C continua, Série D continua, Libertadores continua, Conmebol Sul-Americana continua. Então só o Brasileirão Série A está paralisado e a CBF suspendeu as 2 próximas rodadas, rodada 7 e rodada 8, nos 2 próximos fins de semana. E aí, 15 clubes votaram a favor da paralisação do campeonato. O Flamengo foi voto vencido, né? Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Red Bull Bragantino. Foram os 5 clubes que votaram contra a paralisação do futebol. E aí o Marcos Braz disse ontem: a gente esperava a reunião na CBF no dia 27, mas foi feita essa determinação. Espero que o Flamengo não tenha mais jogos data FIFA. Por exemplo, nós iríamos jogar contra o Vasco sábado, com todo o elenco disponível. Não quero falar do Grêmio na outra rodada, pois é uma situação diferente por razões óbvias. Espero que não amplie. A princípio, eram 9 jogos. Agora, espero que não passe para 10, 11, 12, 13, 14 jogos nos quais o Flamengo jogaria sem 4 ou 5 titulares. Quando o Braz fala isso, é porque o Flamengo já seria penalizado aí por conta da Copa América, com as convocações de Arrascaeta, Nicolas de la Cruz, Varela, Eric Pulgar e o Matias Vinha. São 5 estrangeiros que são sempre convocados aí para as suas seleções. E aí o Braz emendou: porque você perdeu uma quantidade de jogadores, a importância desses jogadores, vou dar um exemplo. Você perde o Arrascaeta ou o de la Cruz em um jogo. Eu acho que perde a isonomia do campeonato. Eu acho que não é justo com o Flamengo. Não é justo com quem investe. Não é justo com quem vai e procura fazer as contratações caríssimas que o Flamengo faz, para depois não poder usar um jogador nos principais campeonatos de futebol brasileiro. Bom, os clubes gaúchos não entram em campo desde a última semana de abril. Se não houver nenhuma reviravolta, Inter e Grêmio voltarão a disputar uma partida oficial no fim de maio. O Colorado recebe o Belgrano no dia 28 pela Sul-Americana e no dia 29 o Grêmio encara o The Strongest, né, pela Libertadores da América. Não há definição do local dos jogos e o Juventude retornará a campo no dia 1º de junho contra o Bragantino fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários se você achou que a CBF fez bem em paralisar o campeonato ou se você acha que não vai mudar nada. A situação, graças a Deus, está melhorando lá no Rio Grande do Sul. O Rio Guaíba já está baixando. Então vamos torcer aí para que tudo isso se resolva e a gente pode até ter uma reviravolta a qualquer momento, a CBF retomar o Campeonato Brasileiro, a Série A. Então achei que poderia aguardar um pouquinho mais, não sei. Bom, após vencer aí o Bolívar por 4-0, o elenco do Flamengo terá folga nesta quinta-feira. A reapresentação está marcada para a tarde de amanhã, sexta-feira, devido ao adiamento do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Mengão será só dia 22 contra o Amazonas, em Manaus, pela Copa do Brasil. Bom, a gente encerra esse vídeo de forma triste, mas eu prefiro colocar aqui uma fala bem animada, bem feliz, de Washington Rodrigues, o Apolinho, para mim, o maior radialista com que eu tive a honra de trabalhar e aprender muito. O maior comentarista, um dos maiores, se não for o maior rubro-negro que eu já conheci. Apolinho, o cara que se garante sozinho. Ontem nos deixou durante a transmissão do jogo, eu estava comentando pela rede Multiflá e fui surpreendido com essa notícia. O Apolinho estava muito mal, lutava contra um câncer, estava com uma idade avançada, 87 anos. E o Apolinho, sempre que ele estava feliz com o Flamengo, ele falava assim: eu tô feliz igual pinto no lixo. Essa é uma das várias frases do velho Apolo, que colocou o apelido, quando tinha geral ali no Maracanã, de Geraldinos, e quem estava na arquibancada eram os arquibaldos. Então existia essa divisão, Geraldinos e arquibaldos. O Apolinho criou o Robetão, o robô
ET anão, que zoava ele mesmo. E mudava a própria voz lá, né, nas carrapetas do rádio. Vai deixar muitas saudades. O Apolinho chegou a treinar o Flamengo em 95 e pegou o melhor ataque do mundo, Sávio, Romário e Edmundo. Vocês lembram disso? E tinha uma musiquinha, né? Melhor ataque do mundo, Sávio, Romário e Edmundo. 95, o Apolinho se meteu nessa aí de ser treinador, foi convidado pelo Kleber Leite. O Apolinho faleceu durante o jogo, Flamengo e Bolívar. Tava 3-0 já pro Flamengo, o Apolinho descansou, não viu nem o quarto gol. Ontem eu desabei na transmissão porque a minha ligação com o Apolinho começou com meu pai. Quando eu era bem pequenininho, nem imaginava trabalhar em rádio, trabalhar com futebol, trabalhar com o Flamengo. O meu pai sempre ouvia os comentários de Apolinho no rádio. Primeiro na Rádio Globo, com José Carlos Araújo. José Carlos Araújo, cheguei! O garotinho. Era Garotinho e Apolinho, a dupla da Rádio Globo. E depois, o Apolinho foi para a Rádio Tupi. Tanto que o seu programa completou 25 anos, né? O Show do Velho Apolo, em que eu tive a honra de trabalhar. Então eu ouvia muito no rádio o Apolinho, os comentários de Apolinho, e daqui a pouco estava trabalhando com ele, né? Como se a gente estivesse jogando videogame, o jogador de futebol, e depois está jogando junto com os próprios atletas que comandava no joystick. O Apolinho, ele me ensinou muita coisa. Eu realizei um sonho, aprendi muito com o Velho Apolo, que era uma figura doce, carinhosa, todo mundo gostava do Apolinho. Eu deixo aqui os meus sentimentos à família, ao Brunão, seu filho, e os irmãos, né? Os tios, primas, primos, todos na família do Washington Rodrigues. Nossos sentimentos. Descanse em paz, Apolinho. Eu ontem já chorei muito na transmissão e hoje eu me preparei muito psicologicamente para fazer esse vídeo, porque a gente não vai mais ouvir a voz do Velho Apolo. E ontem viralizou a narração do Luiz Penido. Quando ele soube da notícia, o Luiz Penido, que tinha uma ligação muito forte com o Apolinho, fizeram mais de 10 Copas do Mundo juntos. Para vocês terem uma noção, a Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. Os caras fizeram mais de 10 Copas do Mundo. São monstros, né? O Penido, o Velho Apolo, o Garotinho, da era de ouro do rádio. E aí o Penido ontem desabou na narração, não conseguiu narrar mais, chorou copiosamente. Mas é isso, gente. Nossos sentimentos ao Apolinho. E perdemos também o grande jornalista e apresentador Antero Greco, de 69 anos, em São Paulo. O Greco foi diagnosticado com um tumor cerebral em junho de 2022. Olha como eu assisti o programa do Paulo Soares e do Antero Greco na ESPN. Era a maior resenha, cara. Maior resenha. Eles falavam da rodada de forma leve, descontraída, com muito humor. O Antero Greco é outro que vai deixar saudade. Se você tiver em dúvida de quem eu estou falando, não esteja ligado aí o nome à pessoa, coloca aí Antero Greco e Paulo Soares. Você vai ver aí que resenha dos dois. O Paulo Soares foi o grande amigo aí, né, em vida do Antero, dividiu a bancada por muitos anos e ele estava rodeado aí, né, pela família e as pessoas que amava. Então descansou o Antero Greco. Imagina como é que tá a festa lá no céu, hein? Antero Greco, Apolinho e muitos craques da era de ouro. Nossos sentimentos à família também do Antero Greco. Grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!